Estamos no sangradouro de um açude. E aqui continua o riacho, que faz parte da bacia hidrográfica do açude. Então a gente vê uma parede feita de pedra e caliça. Caliça, para quem não sabe, é a pedra calcário, a cal, que faz com que consiga assentar as pedras, formando essa parede de pedra. E caliça, que é o sangrador do açude, uma parte já rachando. Isso quando aqui não existia cimento. Embora o cimento seja feito também de pedra, e a pedra calcário que faz a cal está aqui. Essa pedra embranquiçada é o carbonato de cálcio. A pedra que faz a cal e faz o cimento. Só que o cimento ele é mais, vamos dizer assim, mais consistente, mais durável, porque é um processo que consiste não só de transformar a pedra em pó, mas também queimar com alto calor para tirar qualquer umidade, o que faz com que essa massa misturada com areia, para assentar a pedra, fazer essa parede de pedra, faz com que o cimento tenha mais resistência a quebrar. Então aqui está a parede de pedra e caliça, feita para evitar que a água corrente do sangradouro corroesse a parede de terra. É o sangradouro de um pequeno açude. E a gente está vendo aí o açude, então a diferença de nível aqui entre o sangradouro e lá onde estão aqueles animais é no mínimo 5 metros. Significa dizer que quando esse açude estivesse sangrando, a água estivesse transbordando aqui por essa parede, ali onde estão os animais, teria uma profundidade de 5 a 6 metros, que é o chamado porão do açude. E a gente vê aquele pequeno lago, espelho de água ali, resultante das chuvas de 2026. Que nessa área do Brasil, até o momento, é de 110 milímetros. E aqui nós estamos caminhando na parede de terra do açude. A diferença entre barragem e açude, na prática, é que o açude é feito, a parede é feita de terra. Enquanto que na barragem, como nós vimos ali no sangradouro, a barragem seria feita uma parede de alvenaria, tijolo e cimento, e massa de cimento. Ou no caso, na época que esse açude foi construído, uma barragem seria feita tal qual a gente está vendo ali no sangradouro. Pedra e caliça. E a caliça se refere à cal, que é muito abundante. A pedra calcária é muito abundante aqui nessa área do Brasil, no agreste e no sertão. Então era feito com a parede de pedra e a água e a barragem sangra por sobre a parede. Enquanto que aqui a gente vê que o sangradouro é a parte, na extremidade da parede de terra, porque se sangrar por cima da parede, a parede vai embora. Porque a água corrente vai corroer, vai, vamos dizer assim, destruir a parede de terra.
provocando a erosão e fazendo com que a água desapareça, fuja, como está acontecendo algumas vezes no Nordeste, quando esses açudes já bastante antigos, como é esse caso aqui, tem mais de 70 anos de existência, deu uma chuva de 100 milímetros na bacia hidrográfica, que significa 100 litros de água por metro quadrado, é um dilúvio. E aí o açude, a parede de terra não suporta a pressão da água e vai embora. Então, enquanto isso que choveu aqui 110 milímetros durante 40 dias, então a água não foi suficiente nem para chegar a escorrer no riacho e chegar aqui e armazenar nesse açude. E a gente vê essa pequena poça de lixo, da água no estado do lixo que está ali. Apenas esse pequeno lago aí, porque 90% da água que se precipitou na bacia hidrográfica durante 10 dias, ou seja, chuvas de pequena intensidade, de baixa precipitação, distanciada uma da outra, não foi suficiente para a água escorrer no riacho e chegar aqui. Enquanto isso, nós repetimos, se tivesse chovido 100 milímetros, 110 milímetros, em 24 horas, esse açude estaria cheio e sangrando o excesso de água até hoje. Isso mostra que o homem tem tecnologia para que esses 10 milímetros de chuva que caíram aqui no mês de fevereiro até o mês de março de 2026 pudesse estar acumulado em algum, vamos dizer assim, numa obra hídrica que fosse capaz de reter essa água tal qual vem das nuvens, sem contaminação, sem fuga, água tal qual vem das nuvens. O homem tem tecnologia para isso, mas enquanto isso ele faz essas obras aqui, que certamente há 50 ou 100 anos atrás era obra hídrica de fato, porque conseguia captar e armazenar a água da chuva, encher e podia ficar até 200 dias sem chuva, mantendo essa reserva, que a gente chama de reservatório, mas hoje já não é um reservatório. Não é um reservatório porque o que a gente vê é aquele lixo ali, que a gente vê aquele lixo líquido, que por acaso o animal está bebendo, é realmente uma sopa com mais de 70 elementos químicos, físicos e orgânicos estranhos à água. E o homem tem então tecnologia para captar e armazenar a água da chuva, tal qual vem das chuvas, vem das nuvens, sem contato com o chão. Existe obra hídrica com essas características, e aí seria a solução para matar a seca nordestina afogada. Mas enquanto isso não tem água nem para o passarinho beber aí na maior parte do ano, porque a água, como a gente disse, que se precipitou na bacia hidrográfica, não foi suficiente para escorrer por gravidade, que a gente vê que parece um prato, aqui a bacia, escorrer por gravidade e chegando a depressão maior do terreno, que é o riacho, e escorrer chegando a ser armazenada pela parede que barrar essa correnteza, como é o caso aqui desse açude, que tem uma parede de terra, mas poderia ser na prática, uma barragem quando a parede é de pedra, de alvenaria, de cimento armado, que existe também no Nordeste. Tanto existe a barragem, como existe o açude. Então, na prática, toda a água foi barrada, seja por uma parede de terra ou uma parede de alvenaria, uma parede de cimento armado. E então seria todo espécie de armazenamento, dessa espécie de armazenamento no chão a céu aberto, nessa área do Nordeste, poderia ser chamada de barragem. Mas na prática a gente sabe que barragem tem a parede de alvenaria, parede de caliça, de pedra e caliça, ou parede de cimento armado. No caso aqui, então, é uma parede de terra, e a gente vê pelas características da parede, a deformação que aconteceu durante muitos anos, e já está aqui há mais de 70 anos. Então nós estamos andando aqui, onde seria a represa de um açude, se tivesse dado uma chuva aqui de 100 milímetros durante 24 horas. Enquanto isso, choveu 110 milímetros e não tem água
armazenada, porque a água ela é um fluido de baixa viscosidade e grande massa específica e vai sempre fluir, buscar outros espaços. Então a chuva veio, era água pura, limpa, cristalina, inodora, incolor, e de repente quando bateu no chão, a água é solvente e substrato da natureza, adquiriu uma infinidade de elementos estranhos à água e transformou esse líquido em água no estado lixo. Não há como um ser inteligente, racional, no caso o homem, chegar aqui e beber. Enquanto que o animal irracional bebe, mas ele não vai certamente ter saúde jamais, porque está ingerindo aqui uma série de elementos estranhos que vão causar muitos danos à saúde do animal, principalmente porque a gente sabe que o sangue do animal tem 80% de água. E não é qualquer água, tem que ser água doce no estado líquido. Se o ser animal tomar água salgada, ou seja, com cloreto de sódio ou nitrato de sódio, ele jamais terá saúde. Porque o sal, ele conserva a carne morta, e evitando que apodreça, mas o ser vivo não pode ingerir sal em grande quantidade. Já a gente sabe que algumas plantas que existem aqui na área do Nordeste precisa que o animal também faça uma ingestão de cloreto de sódio, porque a planta tem elementos, vamos dizer, químicos, que prejudicam a alimentação do animal, enquanto que o sal, o cloreto de sódio, vai corrigir esse excesso de um determinado nutriente mineral, provavelmente o potássio, que tem excesso em algumas plantas, que vai prejudicar o animal herbívoro. E então nós usamos no gado, a criação de gado, na pecuária, o sal, para fazer a correção de determinados minerais que existem no pasto do gado, que são em excesso, prejudica como alimentação. Mas o ser humano, ele também tem sua ingestão de sal, e a gente sabe até que salário significa o pagamento no trabalho com sal, porque era muito importante, e hoje o sal a gente sabe que é um mineral que é gerado na água do mar, cloreto de sódio, cloro mais sódio. E existe aqui no Nordeste, uma área do Rio Grande do Norte, que o mar é tão salgado que tem as salinas, ou seja, onde o homem faz o processo de armazenamento de sal a partir da água do mar quando ela evapora, como é o caso de Macau, Areia Branca. Mas o homem só pode ingerir o sal em pequenas quantidades, porque o sal, como a gente disse, não é alimento de gente viva, mas conserva a água, a carne morta sem apodrecer. Tudo é uma questão de racionalidade, equilíbrio, e a vida da natureza é assim. Se não houver equilíbrio, a vida desaparece. Então está aqui o calcário, carbonato de cálcio, que é uma pedra, da qual se faz cimento e se faz a cal, que se usa para a caliça no assentamento de pedras e tijolos nas paredes, construção de paredes, mas existe também a cal que se usa como pintura para dar a cor branca nas paredes da selva de pedras.